Antes de eu pregar, minha esposa vai dar a palavra para o Dia das Mães, abençoando as mães em nome de Jesus. Vai, pastora Marta, vai que é tua. Nós sempre temos o costume de dizer Feliz Dia das Mães. E eu creio que essa palavra, ela vai muito mais além, né? Vai muito além do feliz e do Dia das Mães. Porque a felicidade, a verdadeira alegria, nós encontramos no Senhor nosso Deus. Porque não é fácil ser mãe. E quem é mãe sabe exatamente o que eu estou dizendo. É uma responsabilidade muito grande ser mãe. Para mim, é uma responsabilidade. É um amor incondicional que muitas vezes nos leva a abrir mãos de coisas que não deveríamos, né? Pelos nossos filhos. Em contrapartida também, muitas vezes somos muito energéticas, né? Somos muito enfáticas com nossas decisões com nossos filhos. Mas o amor incondicional que Deus nos dá, que é o amor que Ele tem por nós, esse amor é tão perfeito que quando buscamos esse amor de Deus e pedimos que Ele derrame esse amor por nós, em nossas vidas, esse amor deságua de nós também. Assim como vem de Deus para nós, Ele deságua de nós para nossos filhos. E o que eu desejo para todas as mães que estão me ouvindo nesse momento é que busquem este amor incondicional em Deus para com seus filhos, sabendo que sem a palavra, sem a Bíblia, nós não vamos conseguir passar esse amor de verdade para os nossos filhos. Esse amor pode até ser confundido com muitos outros sentimentos. A Bíblia fala que nós temos que amar incondicionalmente, que o amor é o maior de todos os sentimentos. Mas ela também nos ensina lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, que nós temos que apresentar os nossos filhos ao Senhor e ensinar a palavra do nosso Deus para os nossos filhos e conduzir os nossos filhos. Eu gosto muito daquela palavra que diz lá em Deuteronômio que escreve nos umbrais das portas, no frontal da testa, fala andando, sentado, e eu acrescento mais comendo, caminhando, conversando. Fala da palavra de Deus para o seu filho. Fala da palavra de Deus para o seu filho, em tempo e fora de tempo, porque um dia, como nós vimos nesse vídeo no início, eles vão entender o que você está dizendo. Porque eu tenho certeza que, como eu, você tem as melhores intenções do mundo para com seus filhos. Ou para com seu filho, sua filha, né? Tudo que a gente fala foi uma brincadeira que a gente viu nesse vídeo, mas uma brincadeira falando muitas verdades. E essas verdades, elas vêm seguidas de muito cuidado. Sempre que eu disse muitas dessas frases para os meus filhos, foi um excesso de zelo. Não excesso, mas muito zelo e muito amor para com eles. Porque eu sabia e sei da minha responsabilidade como mãe deles. Eles não são meus, eles são de Deus. Aleluia. Deus me deu a capacidade de gerar os meus filhos, de ter os meus filhos e de cuidar deles. Essa responsabilidade é minha. E eu tenho que apresentar os meus filhos ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu creio e amo incondicionalmente, e ensinar os meus filhos no caminho do Senhor, ensinar eles a amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar eles a respeitarem a Deus, a desejarem ter Deus na vida deles, que Deus seja a luz, o caminho no deserto, em todo tempo, na vida dos meus filhos, e eu espero que assim você deseje também para a sua família, para seus filhos, para a sua vida. Amém? Amém. E eu hoje quero trazer a palavra para vocês, que minha esposa aqui do meu lado, eu vou hoje estender essa palavra não só para a mãe, mas para a mulher. Porque a mãe é mulher. E a mulher, para ser mãe, tem que ser guerreira. Eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, Lucas do capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Lucas 8, do versículo 1 ao versículo 3.
Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: as mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Os 12 discípulos iam com Jesus. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse texto. Fala e ministra os corações nessa noite de maneira poderosa e clara. Tira todo o espírito de perturbação em nome de Jesus. Amém. É interessante você entender por que é que o Lucas ele coloca os discípulos que seguiam Jesus, que era normal, eles seguiam Jesus. Mas ele coloca, ele ressalta que tinham mulheres que seguiam Jesus. Logicamente que ele fala sobre isso, ele mostra isso, porque não era comum as mulheres seguir Jesus. Aliás, não era comum as mulheres nem se aproximarem de Jesus. A cultura judaica ortodoxa, inclusive daquele tempo, e Jesus sendo seguido dos fariseus e religiosos, Jesus não podia ter o contato com mulheres. Mas Jesus ele vem quebrando toda essa cadeia de preconceito e que naquele tempo colocava a mulher como uma pessoa de segunda categoria, não com o mesmo potencial masculino. E Jesus ele vem, ele quebra esse paradigma. Jesus ele quebra essa visão. Jesus ele aparece primeiramente para a mulher, para essa mesma mulher, Maria Madalena, que ele ressuscita. Isso quer dizer muita coisa. Ele poderia aparecer para os seus discípulos, para os homens que andaram com ele, mas ele quebra. Então Lucas ele coloca um adendo, ou seja, tinham homens que seguiam, mas também existiam mulheres que seguiam Jesus. Lucas está mostrando aí o diferencial. Lucas está mostrando que Jesus ele não só era servido por homens, mas também assistido por mulheres. E Lucas fala uma coisa muito mais à frente do tempo e uma visão muito profunda, porque diz que elas assistiam com os bens. Ou seja, se as mulheres não poderiam nem estar presentes, imagina então as mulheres ajudarem, assistirem Jesus com os bens. Algumas versões dizem com as fazendas, mas a colocação do grego para a palavra fazenda e bens significa com dinheiro. Essas mulheres mantinham, ajudavam a manter. Isso é completamente inovador e mostra exatamente que o ministério de Jesus ele vem colocar a mulher, como depois o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, no mesmo patamar do homem. E é um desafio gigante ser mulher. Eu imagino o desafio dessas mulheres que serviam a Jesus. É um desafio ser mulher. É um desafio a mulher hoje. Eu estava vendo hoje, no dia de hoje, o aumento da violência contra as mulheres. Vem aqui o meu repúdio do aumento dessa violência. E quero dizer uma coisa para vocês, posso até estar quebrando a sua cabeça aí e você pode até ficar meio assim, que isso, pastor? Mas infelizmente, existem até pessoas que se dizem crentes, homens que são crentes, que se dizem crentes, são frequentadores de igreja, que praticam violência doméstica. E que dentro das igrejas eles passam como santinhos e bonzinhos. Existem homens que são agressivos e abusivos com as mulheres dentro de casa, com a mulher dentro de casa, até mesmo com a mãe, mas na igreja ou fora delas é uma mulher, é um homem agradável, bondoso e sorri para todo mundo. Eu vi um vídeo essa semana, não consigo mostrar, porque é muito complicado, vocês viram na televisão, ficar segurando, achando um bom ângulo. Um policial aqui, nos Estados Unidos, aqui em Michigan, ele bateu na mulher, a mulher ligou para a polícia, e a mulher ligou para a polícia, e ele estava no trabalho, a polícia foi lá, averigou que a mulher estava espancada, inclusive ela teve que ir para o hospital, e os policiais cercaram aquele homem, e uma cena triste, mas que nos traz reflexão e de dignidade. Cada policial, o comandante permitiu,
arrancavam um pedaço da roupa daquele policial em repúdio, porque ele, como um policial que deveria salvar e guardar vidas, agredia a sua própria esposa. As mulheres são violentadas fisicamente, muitas eu conheci e sei que são agredidas verbalmente, psicologicamente. Muitas mulheres são agredidas pelos seus companheiros e esposos porque eles sustentam ou porque têm a força, então oprimem, são oprimidas. É um grande desafio ser uma mulher, principalmente no Brasil, onde nesse período, preste atenção no que eu vou falar, de quarentena, houve um acréscimo de 46% dos abusos físicos e abusos emocionais. E essas mulheres guerreiras precisam ser cuidadas e precisam ser acolhidas e precisam ser totalmente protegidas pela igreja no sentido de oração, de apoio, por mulheres que são agredidas emocionalmente e fisicamente. Com certeza é um grande desafio ser mulher. Imagine então essas mulheres dentro desse estado, dentro dessa condição, seguindo a Jesus. Imagine, por isso que Lucas ele coloca uma dentro. Tinha mulheres que assistiam e elas ainda assistiam a Jesus com os seus bens. Eu imagino e vejo dentro desse segmento a barreira e a dificuldade que as mulheres ainda hoje encontram em servir a Deus. A barreira emocional, a receptividade. Meus irmãos, nós estamos em 2020 e muitas pessoas, em muitas situações, até hoje, perguntam para mim sobre o ministério de mulheres. Se mulheres deveriam ser pastoras. Como se as mulheres não tivessem a capacidade de serem usadas por Deus como instrumento, como se as mulheres não tivessem capacidade de gerir e de cuidar de vidas. Como se mulheres elas não tivessem a habilidade, a potencialidade de servir a Deus. Isso na nossa igreja, graças a Deus, está aí o exemplo dessas mulheres que seguram o ministério pastoral, minha esposa e pastora Kátia, pastora Gleice, pastora Fabiane. Que dificuldade, que luta para as mulheres servirem a Deus, até porque eu vi um post interessante de um executivo chinês, interessante de ver um executivo chinês, porque ainda há no Oriente uma visão ainda de alguns países da mulher como um objeto de segunda categoria, e ele coloca na pista de corrida, as mulheres, na frente das mulheres tinham casa, marido, crianças e os homens com a pista livre. As mulheres, para servir a Deus, quantas vezes eu mesmo tenho que orientar você: não deixe faltar nada dentro da sua casa, não deixe que a sua casa fique desorganizada, faça comida para o seu esposo. E a mulher hoje precisa trabalhar fora, ela precisa cuidar de casa, ela precisa respeitar as coisas de casa e ainda por cima servir a Deus. Imagina o desafio para essas mulheres, que eram mulheres de homens importantes, ou essa mulher Maria Madalena, que saiu das 7 demônios. Imagina o estado emocional e físico e o reconhecimento social dessa mulher. Como hoje ainda as mulheres encontram dificuldade, porque as mulheres elas têm tripla jornada quando são evangélicas. Elas trabalham, elas servem em casa e ainda servem a Deus. E servem a Deus com diversas dificuldades. Porque além de cuidar de si e do trabalho, não podem deixar de exercer as suas atribuições de mãe, de esposa, de zeladora e cuidadora da sua casa. A mulher, por isso que eu falei que é uma mulher muito guerreira, e ela precisa, hoje em dia, ajudar, inclusive financeiramente, dentro de casa, e muitas vezes, mesmo dentro da capacidade emocional, capacidade de trabalho, capacidade física, ela tem que se submeter a muitos maridos que não apoiam, que não ajudam, que não
que não valorizam a sua companheira, que não amam a sua companheira, que não dizem palavras e não dão suporte à sua companheira. E muitas vezes as mulheres precisam se diminuir para que possam caminhar junto com os esposos, mesmo sendo profissional, mãe e serva. O homem não precisa desses 3 atributos. O homem tem o caminho livre para si mesmo. Saiu agora, fresquinho, uma pesquisa na segunda, hoje é domingo, segunda-feira, que já repercutiu em algumas mídias, que a mulher, quando tem filho, a sua vida muda completamente e a vida do homem muda muito pouco. A mulher, quando ela é mãe, o corpo muda, as emoções mudam, a preocupação muda, a atenção muda e o homem muda muito pouco. Então, a vida do homem, ela continua muito parecida com a anterior. Lógico que existem transformações, mas não são transformações como a mulher. O que eu quero dizer para vocês, que mesmo com todas as dificuldades de violência emocional, o não apoio do marido, a jornada dupla dentro de casa, e mesmo com muitas vezes tendo que se colocar para não trazer conflitos dentro de casa, essa mulher ainda serve a Deus. E essas mulheres que vimos aqui, elas serviam a Deus de maneira poderosa e assistiam a Deus. E eu imagino, como nós vimos aí, mulheres grávidas, ainda quando engravidam, elas precisam ainda, grávidas, continuar trabalhando até o 6º, até o 7º mês, como nós vemos algumas irmãs na igreja, até o 6º, 7º mês, com as pernas inchadas, com o corpo em transformação, o peso da barriga, ela continua tendo que ser mãe, esposa, ela precisa ser ainda ajudar na provisão financeira e servir a Deus. As mulheres, elas têm muito mais funções e obrigações do que nós, homens. E as mulheres, elas assistiam a Jesus, mesmo dentro dessas circunstâncias, e ainda hoje eu quero parabenizar você que é mãe, trabalha fora ou não trabalha fora, que tem jornada dentro de casa e que ainda por cima assiste a Jesus. Serve a Deus. Serve a Deus com seus bens, serve a Deus com seu tempo, serve a Deus na intercessão. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não com muita alegria, mas é real. Hoje a igreja evangélica ela é gerida, sem sombra de dúvidas, pela força das mulheres. Por você, mulher, mãe, por você, mulher, que é esposa de um homem que muitas vezes não lhe dá apoio, ou que dá apoio, você está firme servindo a Deus. Esposa que de manhã você tem que trabalhar, se não está trabalhando, tem uma jornada tripla, porque além da vida tem o servir a Deus, tem que se dividir, e muitas vezes o marido discorda, ele oprime, ele não tem a visão. Nós vimos um vídeo de um menino que quando a mãe se converteu, o pai esmurrava o armário, dizendo que ela não ia para a igreja, ela dizia, eu vou servir a Deus, e ela orava e graças a Deus ele se converteu. Mas olha que situação, ele virou pastor. Olha que situação, se ao contrário, quase não tem. Inclusive, pesquisas mostram que quando homens se convertem, as mulheres vão atrás com mais facilidade. Quando as mulheres se convertem, os homens demoram a se converter, porque os homens são mais arrogantes, são cheios de suas verdades, homens são mais cabeça dura, muitos deles, infelizmente, só querem servir a Deus quando as coisas estão ruins, naquela velha frase, quando conhecem a dor. As mulheres não. As mulheres têm sido um braço forte porque são mães, como já falei, trabalham e sustentam a igreja. Todas as vezes em que tem dado o chamado de todas as áreas, até as áreas financeiras, da mesma forma que as mulheres que assistiam a Jesus, quem tem assistido o Ministério Rafah tem sido as mulheres. As mulheres têm sustentado essa igreja
e que isso não é bênção, mas os homens são mais gananciosos, os homens têm a tendência mais à arrogância, os homens têm a tendência mais a serem mais de falar. Enquanto os homens falam, as mulheres têm trabalhado. São todos homens? Não, temos homens de valores, com certeza, mas na nossa igreja e na igreja nacional, sem sombra de dúvida, o papel das mulheres é imprescindível. Eu digo aqui de peito aberto, você, mãe, mulher, Ministério Rafah, não sei o que seria meu ministério por vocês. E vou ser mais sincero nessa noite. Algumas vezes já disse, e a minha esposa depois falou, você fala mesmo, eu quero pedir perdão. Algumas vezes digo que eu dou treinamento para homens há muitos anos. Já dei treinamento para homens durante a madrugada na minha casa. 5, 6, 8 homens dando treinamento. Eu dando treinamento para homens, para fazer os líderes, para fazer os pastores. E já disse para vários homens, se eu desse o mesmo treinamento que eu dei para vocês, para suas esposas, elas seriam muito capazes, elas voariam. Mas muitas mulheres ficam, elas se apequenam, porque são mães, porque esposas, e uma série de circunstâncias. Eu não sei o que faria no meu ministério, que limita o meu ministério sem vocês, mulheres, que têm assistido a Jesus juntamente comigo. Que Deus abençoe a sua vida, mulher. Você continue assistindo a Jesus. Você precisa ser honrada, porque a sua jornada é pesada e você continua servindo a Deus. Nós vemos lá na igreja mulheres que com neném, com filho, que cozinham, que fazem, que limpam, que fazem acontecer, que mantêm, que doam, que ouvem o chamado do Senhor, porque vocês são mais sinceras, são mais verdadeiras, são amorosas, são sensíveis. E eu li um livro, eu tinha 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, de um pastor, e ele disse que quando recebeu um chamado do Senhor para iniciar a igreja dele, ele tinha 8 irmãs. 8 irmãs. Os homens todos foram embora, largaram ele. Ele tinha um culto semanal, ele queria fazer o culto domingo, e ele disse que chamou alguns outros religiosos para emprestar o templo, para ver ajuda, né? E perguntaram para ele assim, Paul, você vai começar a sua igreja com quantas pessoas? Ele falou assim, eu tenho 8 mulheres. Ele disse no seu livro, na sua biografia, que todos os homens riram dele e disse, você vai começar a sua igreja com 8 mulheres? Então você não vai começar com ninguém. Você não tem ninguém. Você está perdido. Ele começou o culto com 8 mulheres. Paul Yanshu. E com as 8 mulheres, ele construiu a maior igreja do mundo. As mulheres são mais firmes de oração, são doadoras e tem muito o que ensinar aos homens da igreja. Temos mulheres da nossa igreja e nós temos mais líderes mulheres, mais mulheres que eu posso contar. As mulheres estão se posicionando, sempre assistindo a Jesus de coração. Temos mais mulheres que os esposos não são cristãos e continuam firmadas em Deus. Mulheres que são um modelo. Quero parabenizar você, quero agradecer a você. Eu quero, sem palavras, agradecer a minha esposa pela mãe que ela é, pela esposa que ela é, porque ela precisa muitas vezes se diminuir para me ajudar, não no sentido diminuir no sentido positivo, negativo, mas porque a mulher, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar de muitas nas jornadas dela, ela sempre se posicionou do meu lado, e se não fosse o apoio da minha esposa, eu quebraria completamente, porque como nós na nossa obra sabemos que nós tivemos que construir para quebrar colunas, lembra que nós fizemos, para quebrar colunas, fizemos 2 colunas e uma cinta, mas só que nós cavamos aproximadamente 1 metro, 1,30 m, para chegarmos lá embaixo e fazermos uma base de concreto. E quem aparece é a coluna, mas quem segura é a base de concreto. Meus irmãos, muitas vezes você me vê e é que eu estou aparecendo, mas quem é a base do meu ministério é a minha esposa. E se minha base quebra, eu vou ter muitas dificuldades. Ela quem segura, ela quem suporta as minhas dificuldades,
ela é quem suporta a minha exposição, ela é quem suporta os ataques que vêm contra mim, ela é quem suporta as críticas que vêm contra mim, ela é quem suporta os elogios que vêm para mim, que não vão para ela. Pastor, como se ela não existisse. Essas mulheres são maravilhosas e com certeza nós homens, nós não temos essa habilidade, e até nisso as mulheres nos fazem acreditar que nós é quem estamos ali, mas são elas que são maravilhosas. Quero dar aqui, sem conversa até porque eu não tenho conversa de elogio barato, a minha palavra é essa mesmo, as mulheres são valorosas. Eu quero honrar vocês nessa noite, mães Rafá, que são mães, que trabalham, que sustentam, que doam, que fazem, que pintam, que bordam. As mulheres, elas estão no Pérolas, elas estão na cozinha, elas estão na escola dominical, elas estão no discipulado, elas estão na visita, elas estão na rua, na missão, elas estão... É sensacional essas mulheres. Que Deus abençoe vocês. E eu quero honrar vocês nessa noite. E que os esposos de vocês nessa noite, filhos, honrem com palavras, com gestos, com respeito e com atitude. Um beijo para vocês, mulheres Rafá, mães Rafá, que levam seus filhos ali na igreja para ensaio, que segura, que puxa. Nós homens não teremos essa mesma habilidade. Eu quero parabenizar vocês. Deus abençoe vocês nessa noite. Em nome de Jesus. Já orei por vocês e agora eu só quero agradecer. Obrigado por você, mulher, mãe, que tem assistido a Jesus juntamente comigo ali no Ministério Rafá. Ou você que mãe, que tem assistido a Jesus, que tem trabalhado, que tem ajudado seu esposo, que tem sido uma bênção na sua igreja, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, te adoramos, pela celebração do teu nome nessa noite. Obrigado pelas mulheres que têm assistido o Senhor Jesus no Ministério Rafá e em toda a igreja na face da terra. Nos dá ainda uma noite na tua presença de paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Eu te abençoo nessa noite como ministro e sacerdote do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja abençoada diz: Amém. Amém.